Mensagem de Hayden Wilson Tozer, o Espírito Santo como fogo. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Atos 2 e 3. A teologia cristã ensina que Deus, em sua natureza essencial, é tanto inescrutável como inefável. Isso, por simples definição, significa que ele é incapaz de ser perscrutado ou compreendido, e que Deus não pode exprimir ou expressar o que ele é. Essa incapacidade não reside em Deus, mas nas limitações de nossa condição de criatura. Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Juízes 13:18. Apenas Deus conhece a si mesmo em qualquer sentido último do verbo conhecer. As coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Para o cristão médio de hoje, isso pode soar estranho, quiçá absolutamente confuso, pois a disposição do pensamento religioso de nossos dias definitivamente não é teológica. Podemos viver uma vida inteira e morrer sem que, uma única vez, nossas mentes tenham sido desafiadas pelo doce mistério da divindade, se dependermos das igrejas para cumprirmos esse desafio. Todas estão ocupadas demais, brincando com sombras e ajustando-se a uma coisa ou outra para dedicar tempo refletindo sobre Deus. Portanto, seria bom considerar por mais tempo a inescrutabilidade divina. Deus, em seu ser essencial, é único no sentido mais específico dessa palavra. Isto é, não existe nada concebível pela mente porque ele é totalmente distinto de tudo mais que já experimentamos antes. A mente não dispõe de material com o qual possa começar. Nenhum homem jamais cogitou qualquer pensamento que pudesse ser usado como descrição para Deus, exceto no sentido mais vago e imperfeito. Onde Deus é conhecido, deve ser por outra forma que não pela nossa razão como criaturas. Novaciano, em um famoso tratado sobre a Trindade, escrito por volta da metade do terceiro século, afirma: a respeito disso, portanto, bem como das realidades que são próprias dele ou que nele existem, nem a mente humana pode conceber dignamente o que sejam, quantas ou quais sejam, nem a eloquência da palavra humana pode expressar perfeição oratória que se iguale à sua majestade. De fato, para pensar e exprimir a majestade dele, toda eloquência, com razão, faz-se muda, toda mente estreita. Ele é maior que a própria mente e não se pode pensar quanto seja, já que, se pudesse ser pensado, seria menor que a mente humana com a qual se teria podido concebê-lo. É maior que toda palavra e não pode ser dito, já que, se pudesse ser proclamado, seria menor que a palavra humana com a qual, ao proclamá-lo, ter-se-ia podido delimitá-lo e compreendê-lo. Tudo aquilo que dele for pensado será menor que ele mesmo, e tudo aquilo que for enunciado, se comparado com ele, menor que ele será. Em certa medida, pois, podemos experimentá-lo calados. Não podemos, no entanto, explicar com palavras como ele é. Na verdade, se disseres que ele é luz, terás nomeado uma criatura dele mais que a ele próprio não o terás exprimido. Se disseres que é força, terás nomeado e indicado a potência dele mais do que a ele próprio. Se disseres algo da sua majestade, terás descrito a honra dele mais que a ele mesmo. Explicarei tudo de uma vez só. Com absolutamente tudo aquilo que disseres a respeito dele, terás explicado algum atributo ou potência dele mais que a ele próprio. O que podes, com efeito, dizer ou experimentar convenientemente a respeito daquele que é maior que todas as palavras e que todos os sentidos, a não ser unicamente dizer que ele é Deus, muito embora o digamos somente conforme podemos, compreendemos e entendemos, e compreenderemos com a inteligência se pensarmos que ele é Deus, mas que a natureza do seu ser,
A sua qualidade e a sua grandeza não podem entender-se plenamente, nem sequer certamente podem vir ao próprio pensamento. Pelo fato de Deus não poder nos contar o que Ele é, com frequência Ele nos conta como Ele é. Por meio dessas figuras, como, Ele leva as nossas vacilantes mentes o mais próximo possível daquela luz inacessível a quem homem algum jamais viu, conforme 1 Timóteo 6,16. Por meio de um limitado meio como o intelecto, a alma é preparada para o momento em que, por meio da ação do Espírito Santo, seja capaz de conhecer a Deus como Ele próprio. Deus tem lançado mão de uma grande quantidade dessas similaridades como sinais de seu incompreensível ser e, considerando as Escrituras, pode-se concluir que sua símile favorita é o fogo. Em certa passagem, o Espírito fala expressivamente: o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29. Isso está de acordo com a sua própria revelação, conforme registrado em toda a Bíblia. Ele, como fogo, falou a Moisés por meio da sarça ardente. No fogo, ele pairou sobre o acampamento de Israel durante toda a jornada pelo deserto. Como fogo, ele habitou entre as asas dos querubins no lugar santíssimo. A Ezequiel, Deus revelou-se como surpreendente resplendor com fogo a revolver-se. Ezequiel 1:4. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima. E desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel capítulo 1, versículos 27 e 28. Com a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, a mesma imagem repetiu-se, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Atos 2 e 3. O que veio sobre os discípulos naquele cenáculo era ninguém menos que o próprio Deus. Aos olhos mortais dos discípulos, ele apareceu como fogo. E não podemos concluir com segurança que aqueles homens, conhecedores das Escrituras, não souberam de imediato o que aquele fogo significava. O Deus que, ao longo de toda a sua longa história, lhes aparecera como fogo, estava agora habitando neles como fogo. Ele tinha se movido para o interior de suas vidas. A Shekinah que outrora resplandecera sobre o propiciatório, resplandecia agora sobre suas frontes como um emblema externo do fogo que invadira suas naturezas. Era Deus doando-se a homens resgatados. A chama era o selo de uma nova união. Todos eles eram agora homens e mulheres do fogo. Aqui está toda a mensagem do Novo Testamento. Por meio da expiação no sangue de Jesus, homens pecaminosos agora podem tornarem-se um com Deus. Deus habitando em homens. Isso é cristianismo em sua mais plena realização. E mesmo aquelas maiores glórias do mundo vindouro serão, em essência, uma maior e mais perfeita experiência da união da alma com Deus. Deus habitando em homens. Isso, afirmo, é cristianismo, e nenhum homem terá experimentado corretamente o poder da fé cristã até que conheça isso por si mesmo como uma realidade viva. Tudo mais são prévias disso: encarnação, expiação, justificação, regeneração. O que são, senão atos preparatórios de Deus para a ação de conquista e o ato de habitar na alma humana redimida? O homem que se afastara do coração de Deus pelo pecado, agora regressa ao coração divino pela redenção. Deus, que deixara o coração humano devido ao pecado, agora entra novamente em sua antiga habitação para expulsar seus inimigos e para, uma vez mais, colocar seus gloriosos pés. Aquele fogo visível no dia de Pentecostes teve para a igreja um profundo e eterno significado.
pois revelou a todas as eras que todos aqueles em cujas cabeças ele repousou eram homens e mulheres separados. Eles eram criaturas em brasa, Ezequiel 1:13, como certamente eram aqueles a quem Ezequiel viu em sua visão às margens do rio Quebar. A marca do fogo era o sinal de divindade. Aqueles que o receberam eram para sempre um povo peculiar, filhos e filhas do fogo. Um dos golpes mais fortes que o inimigo já aplicou sobre a vida da igreja foi criar no seio dela um medo do Espírito Santo. Ninguém que tenha familiaridade com cristãos nesses dias negará a existência desse medo. Existem poucos que, sem qualquer restrição, abrirão seu coração ao bendito Consolador. Ele tem sido tão larga e equivocadamente incompreendido que a simples menção de seu nome em alguns círculos é suficiente para suscitar a resistência de muitas pessoas. A fonte desse medo irracional pode ser rastreada com facilidade, mas seria infrutífero aqui dedicar tempo a isso. É suficiente dizer que tal medo é infundado. Talvez seja útil para destruir o poder desse medo sobre nós, examinarmos esse fogo, símbolo da pessoa e presença do Espírito. O Espírito Santo é, acima de tudo, uma chama moral. Não é por um mero acidente de linguagem que ele seja chamado de Espírito Santo, pois independentemente de qualquer outro significado que possa ser atribuído à palavra santo, sem dúvida alguma ela carrega a ideia de pureza moral, e o Espírito, sendo Deus, deve ser absoluta e infinitamente puro. Com ele não há, como ocorre a homens, graus de santidade. Ele é a própria santidade, a soma e a essência de tudo que é inexprimivelmente puro. Ninguém que vive em um estado de descuido moral ou pecado limítrofes, ainda que seus sentidos tenham sido exercitados para conhecer o bem e o mal, deve lamentar a visão de almas zelosas que buscam ser cheias do Espírito Santo. Isso constitui uma contradição moral. Quem quer que seja preenchido e habitado pelo Espírito deve, primeiramente, julgar a sua vida por iniquidades ocultas. Deve, corajosamente, expulsar de seu coração tudo que estiver em desacordo com o caráter de Deus, segundo a revelação das Santas Escrituras. Na base de toda experiência cristã genuína, deve residir uma moralidade sólida e sã. Não há alegrias válidas nem prazeres legítimos onde o pecado é permitido estar, quer seja na vida ou na conduta. Nenhuma transgressão da pura retidão ousa desculpar-se às custas de uma experiência religiosa superior. Buscar estados emocionais mais elevados, enquanto vive-se em pecado, é manter a vida aberta ao auto-engano e ao julgamento de Deus. Sede santos não é um simples lema a ser emoldurado e pendurado na parede, mas um mandamento sério do Senhor de toda a terra. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tiago, capítulo 4, versículos 8 e 9. O ideal do verdadeiro cristão não é ser feliz, mas ser santo. Somente um coração santo pode ser a habitação do Espírito. O Espírito Santo é também uma chama espiritual. Apenas ele pode elevar o nosso culto a níveis verdadeiramente espirituais, pois devemos saber de uma vez por todas que toda a moralidade e a ética, embora sublimes, ainda não constituem cristianismo. A fé de Cristo encarrega-se de levar a alma a uma comunhão real com Deus, de introduzir em nossas experiências religiosas um elemento suprarracional tão acima da mera bondade quanto os céus estão acima da terra. A vinda do Espírito trouxe ao livro de Atos essa mesma qualidade de supramundanidade, essa elevação misteriosa de tom não encontrada com essa intensidade nem mesmo nos evangelhos. A chave do livro de Atos é definitivamente a principal.
Não há qualquer traço de tristeza da criatura, nenhuma decepção persistente, nem o mais leve tremor de incerteza. A disposição é celestial. Um espírito vitorioso, que jamais poderia ser resultado de uma mera crença religiosa, é encontrado lá. O júbilo dos primeiros cristãos não foi o júbilo da lógica operando sobre fatos. Eles não raciocinaram: Cristo ressuscitou dentre os mortos e, portanto, devemos estar contentes. A alegria deles foi um milagre tão grande quanto a própria ressurreição. De fato, eles estavam e estão organicamente relacionados. A felicidade moral do Criador havia se instalado no peito de criaturas redimidas e elas só podiam estar felizes. A chama do Espírito é igualmente intelectual. A razão, dizem os teólogos, é um dos atributos divinos. Não é preciso haver incompatibilidade entre a mais profunda experiência do espírito e as mais elevadas realizações do intelecto humano. É necessário apenas que o intelecto do cristão se renda totalmente a Deus para que não haja limites às suas atividades além do que é imposto por sua própria força e tamanho. Quão frio e inerte é o intelecto não abençoado! Um cérebro superior sem a essência salvadora da piedade pode voltar-se contra a raça humana e banhar o mundo com sangue, ou pior, pode propagar ideias por toda a terra que continuarão amaldiçoando a humanidade por séculos depois de ter voltado ao pó novamente. Uma mente cheia do Espírito, no entanto, constitui uma alegria para Deus e um encanto para todos os homens de boa vontade. O que o mundo perderia caso fosse privado de uma mente repleta de amor como a de Davi, de João ou de Isaac Watts? Naturalmente, nós nos retraímos com superlativos e comparações que louvam uma virtude em detrimento de outra. Não obstante, pergunto-me, se há na terra algo tão perfeitamente amoroso quanto uma mente brilhante incendiada pelo amor de Deus. Uma mente assim propaga um raio suave e curativo que pode ser realmente sentido por aqueles que se aproximam dela. A virtude emana dela e abençoa aqueles que meramente tocam a borda de seu manto. É preciso ler, por exemplo, The Celestial Country, o País Celestial, de Bernard de Cluny, para compreender o que quero dizer. Lá, um sensível e radiante intelecto, aquecido com o fogo do espírito que o habita, expressa com vasta e terna aprovação aqueles anseios por imortalidade que têm habitado profundamente o peito humano desde que o primeiro homem se ajoelhou na terra, de cujo seio ele veio e para o qual deve, em breve, retornar novamente. Pela sublimidade de conceito, pelo puro triunfo do espírito cristão sobre a imortalidade, pela capacidade de descansar a alma e elevar a mente a um culto arrebatador, o seu equivalente é raramente encontrado em qualquer lugar na literatura não inspirada. Considero, em minha respeitosa opinião, que esse hino simples possa ter ministrado mais virtude curadora sobre espíritos angustiados do que todos os textos de poetas e filósofos seculares desde que a arte da escrita foi inventada. Nenhum intelecto desprovido da bênção, independentemente de sua genialidade, seria remotamente capaz de produzir tal trabalho. Após terminar a leitura, fecha-se o livro com o sentimento, sim, com a solene convicção de ter ouvido a voz do querubim e o som de harpas ecoando ao lado do mar de Deus. Esse mesmo sentimento de quase inspiração é experimentado também nas letras de Samuel Rutherford em Te Deum, nos muitos hinos de Watts e Wesley, e ocasionalmente na obra de algum santo menos conhecido, cujos limitados dons possam ter sido, por um jubiloso momento, tornados incandescentes pelo fogo do espírito que os habitava. A enfermidade no coração do fariseu, em tempos antigos, foi a doutrina sem amor. Jesus pouco discutiu sobre os ensinamentos dos fariseus, mas, contra o espírito farisaico, ele manteve uma incessante batalha até o fim. Foi a religião que colocou Cristo na cruz, a religião sem
a habitação do Espírito. É inútil negar que Cristo foi crucificado por pessoas que, em nossos dias, seriam chamadas de fundamentalistas. Isso deve ser muito inquietante e até mesmo angustiante para nós, que nos orgulhamos de nossa ortodoxia. Uma alma sem a abençoada iluminação, cheia da letra da verdade, pode, na realidade, tornar-se pior do que um pagão que se ajoelha diante de um amuleto. Estamos seguros apenas quando o amor de Deus inunda os nossos corações por meio do Espírito Santo, somente quando o nosso intelecto é habitado pelo amoroso fogo que veio em Pentecostes. Pois o Espírito não é um requinte, não é algo adicionado de vez em quando para produzir um tipo de cristão luxuoso e reinado uma vez a cada geração. Absolutamente. Ele é uma necessidade vital para todo filho de Deus. Ele preenche seu povo e habita nele. É mais do que uma esperança débil. Pelo contrário, é o imperativo inescapável. O Espírito também é uma chama volitiva. Aqui, como em qualquer outro lugar, a imagem é inadequada para expressar toda a verdade, e sem o devido cuidado, podemos facilmente obter uma impressão errônea de seu uso. Pois o fogo, como vemos e conhecemos no dia a dia, é uma coisa, não uma pessoa, e por essa razão não possui vontade em si mesmo. No entanto, o Espírito Santo é uma pessoa, possuindo aqueles atributos de personalidade dos quais a volição faz parte. Ao adentrar a alma humana, ele não anula nenhum de seus atributos, nem os entrega parcial ou totalmente à alma na qual está. Lembre-se, o Espírito é Senhor. Paulo disse aos Coríntios: ora, o Senhor é Espírito, segundo aos Coríntios 3,17. O credo niceno afirma: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. E o credo de Atanásio declara: do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. E contudo, não são três senhores, mas um só Senhor. Quaisquer que sejam os problemas que essa afirmação possa trazer à compreensão, a nossa fé deve aceitá-la e integrá-la à nossa crença sobre Deus e sobre o Espírito. Agora, é desnecessário enfatizar que o Senhor soberano jamais abandonará as prerrogativas de sua divindade. Onde quer que esteja, ele deve continuar agindo como ele mesmo. Ao entrar no coração humano, ele será lá o que sempre foi, Senhor em seu próprio direito. A profunda enfermidade do coração humano é uma vontade separada de seu centro, como um planeta que deixou seu sol central e começou a rotacionar em torno de algum corpo estranho do espaço exterior que se aproximou dele o suficiente para atraí-lo. Quando Satanás disse, eu quero, ele desprendeu-se de seu centro natural. E a moléstia com a qual tem infectado a raça humana é a doença da desobediência. Qualquer esquema adequado de redenção tem que levar em conta essa revolta e encarregar-se dela a fim de restaurar a vontade humana novamente ao seu devido lugar na vontade de Deus. De acordo com essa necessidade fundamental de restauração da vontade, o Espírito Santo, ao efetuar a sua graciosa invasão no coração crédulo, deve subjugar aquele coração a uma agradável e voluntária obediência à vontade divina. A cura deve ser efetivada de dentro para fora. Nenhuma conformidade exterior o fará. Até que a vontade seja santificada, o homem permanece em rebeldia, assim como um criminoso ainda é um fora da lei em seu coração, ainda que apresente uma relutante obediência ao delegado quando está sendo levado à prisão. O Espírito Santo alcança essa cura interior, fundindo a vontade da pessoa redimida com a sua própria. Isso não é realizado de uma só vez. Deve haver, se for genuíno, algum tipo de rendição geral da vontade a Cristo antes que qualquer obra da graça possa ser feita. Porém, a total fusão de cada área da vida com a vida de Deus no Espírito pode vir a ser um processo bem mais longo do que a nossa impaciência humana desejaria. A alma mais avançada
pode ficar chocada e desapontada ao descobrir alguma área privada em sua vida que ela supunha ter entregado a Deus, sobre a qual inconscientemente ainda tem agido como senhor e proprietário. Faz parte da obra do Espírito que habita em nós indicar essas discrepâncias morais e corrigi-las. Todavia, como se diz por vezes, ele não viola a vontade humana, mas a invade e gentilmente a conduz a uma jubilosa união com a vontade de Deus. Aquecer a vontade de Deus é fazer mais do que dar uma aprovação resignada a ela. É escolher a vontade divina com positiva determinação. À medida que a obra de Deus avança, o cristão sente-se livre para escolher o que quiser, mas alegremente escolhe a vontade de Deus como seu mais elevado bem possível. Tal homem encontrou o supremo alvo da vida. Ele é colocado além das pequenas decepções que assolam os demais seres humanos. O que quer que lhe ocorra é a vontade de Deus para ele, e isso é o que ele mais ardorosamente deseja. Contudo, é justo afirmar que essa condição não é alcançada por muitos dos ocupados cristãos de nossos frenéticos dias. Até que essa condição seja alcançada, entretanto, a paz do cristão não será completa. Deve ainda persistir uma certa controvérsia interior, um senso de inquietude espiritual que envenena a nossa alegria e reduz sobremaneira o nosso poder. Outra qualidade do fogo que habita o ser humano é a emoção. Isso deve ser compreendido à luz do que tem sido dito antes sobre a inescrutabilidade divina. O que Deus é, em sua essência única, não pode ser descoberto pela mente nem expresso pelos lábios, mas aquelas qualidades em Deus que podem ser denominadas racionais e assim recebidas pelo intelecto, têm sido livremente anunciadas nas Sagradas Escrituras. Elas não revelam o que Deus é, mas nos contam como Ele é, e a soma delas constitui uma figura mental vista, por assim dizer, à distância e por meio de um vidro escuro. Agora, a Bíblia ensina que há algo em Deus que é como a emoção. Ele experimenta algo que é como o nosso amor, como o nosso sofrimento, como a nossa alegria. E não devemos ter medo de acompanhar essa concepção de como Deus é. A fé facilmente reconhece a inferência de que, por sermos feitos à sua imagem, ele deve possuir qualidades como as nossas. Contudo, essa inferência, embora satisfatoriamente, não é o alicerce de nossa crença. Deus disse certas coisas a seu respeito, e isso fornece todos os fundamentos de que necessitamos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Sofonias 3,17. Esse é apenas um versículo dentre milhares de outros que servem para formar a nossa imagem racional de como Deus é. Eles nos revelam claramente que Deus sente algo como o nosso amor, como a nossa alegria, e o que Ele sente o faz agir similarmente a como agiríamos em situações semelhantes. Ele regozija-se com seus amados, com alegria e cânticos. Aqui está a emoção em um plano tão elevado como jamais visto. Emoção fluindo do próprio coração de Deus. O sentimento, então, não é um filho degenerado da descrença como, em geral, é retratado por alguns professores da Bíblia. Nossa capacidade de sentir é uma das marcas de nossa origem divina. Não devemos nos envergonhar de lágrimas ou risos. O cristão estoico, que tem esmagado os seus sentimentos, é apenas 2/3 de um homem, pois 1/3 importante tem sido repudiado. O sentimento santo ocupou um importante lugar na vida de nosso Senhor. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e desprezou a sua vergonha. Hebreus 12:2. Ele retratou a si mesmo clamando: "Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida." Lucas 15, verso 6. Na noite de sua agonia, Jesus cantou um hino antes de ir para o Monte das Oliveiras.
Após a sua ressurreição, ele cantou entre seus irmãos na grande congregação. Salmo 22, verso 22. E, se o livro de Cânticos dos Cânticos refere-se a Cristo, como crê a maioria dos cristãos, então, como não notaremos o som de seu júbilo quando ele levar a sua noiva para casa após a noite ter terminado e as sombras terem fugido? Uma das maiores calamidades trazidas pelo pecado sobre nós é a degeneração de nossas emoções normais. Rimos de coisas que não são engraçadas. Encontramos prazer em atos que estão abaixo de nossa dignidade humana. E nos alegramos com coisas que nem deveriam ter lugar em nossas afeições. A objeção aos prazeres pecaminosos, que tem sido a característica do verdadeiro santo, é, no fundo, apenas um protesto contra a degradação de nossas emoções humanas. Por exemplo, permitir que se jogue para atrair os interesses dos homens criados à imagem de Deus assemelha-se a uma horrível perversão de nobres poderes. Necessitar de álcool para estimular o sentimento de prazer parece ser um tipo de prostituição. A necessidade de os homens correrem para os teatros construídos por mãos humanas para desfrutar de algum divertimento soa como uma afronta a Deus que nos colocou em um universo carregado de ação dramática. Os prazeres artificiais do mundo apenas evidenciam que a raça humana tem perdido, em grande escala, o seu poder para desfrutar os verdadeiros prazeres da vida, sendo forçada a substituí-los por emoções falsas e degradantes. O Espírito Santo opera, entre outras coisas, para resgatar as emoções da pessoa redimida, pôr cordas novas em sua harpa e abrir uma vez mais os poços da sagrada alegria que foram obstruídos pelo pecado. Que ele faz isso é o testemunho unânime dos santos. Ainda é consistente com toda a maneira de Deus em sua criação. O prazer puro é parte da vida, uma parte tão importante que é difícil ver como a vida humana poderia ser justificada se isso significasse uma existência eterna privada do sentimento de prazer. O Espírito Santo instala uma harpa eólica na janela de nossa alma para que o vento celestial possa tocar uma doce melodia como acompanhamento musical para a mais humilde tarefa que possamos ser chamados a realizar. O amor espiritual de Cristo entoará uma música constante em nosso coração, capacitando-nos a rejubilar mesmo em nossas tristezas. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, curta e compartilhe o vídeo. Segue na tela a playlist com mais mensagens do pastor Edenilson Tozer.